etc. O que nós estamos assistindo hoje, Nassif, em relação à Petrobras, né, que vamos recordar a empresa da Petrobras. A Petrobras foi criada em 53 pelo Getúlio Vargas. Né? Era assim, o petróleo é nosso. Eu participei das passeadas do petróleo nosso, que meu tio era getulista, eu também era, antes de ir para o seminário. E a Petrobras ficou aí durante muito tempo, né? Na verdade, produzindo e pesquisando de maneira insuficiente. No período recente, sobretudo no período Lula, ela adquiriu uma importância enorme, porque ela virou uma grande produtora exportadora de petróleo. Sim. Né? Muito bem. Muita gente sugere que a Petrobras tenha uma estratégia de longo prazo, sobretudo empenhada na transição energética. E ela vai ser muito importante. Aliás, alguém sugeriu que ela tivesse, eu sugeri, que ela tivesse uma associação com a Eletrobras e virasse uma empresa de energia, porque não vai durar muito tempo o papel da Petrobras como produtora de petróleo, porque o petróleo, eu diria, digamos, olhando a longo prazo, ele está fadado a ser substituído progressivamente por outras formas de energia eólica, energia solar, o hidrogênio verde, né? Por todas essas formas aí de energia. Então, quando eu vejo esse espetáculo da imprensa fazendo esse ataque porque houve uma desistência de você pagar os dividendos extraordinários, né? E no passado recente, o que a Petrobras fez foi matar o EBITDA dela, matar os investimentos para distribuir dividendos. Será que as pessoas não lembram? Né? Encolher, vender, como você falou, vender as refinarias por um preço barato, né? Quando ela devia ter, na verdade, ter mantido isso, inclusive porque tem uma política energética que está embutida nisso. Então, você vê que a partir depois do fim do governo Bolsonaro, a partir do governo Lula, houve um questionamento do PPI. Porque é possível você criar um fundo de estabilização para impedir a passagem do PPI quando sobe. Agora está caindo, né? Quando sobe o PPI... Só para os nossos espectadores, é o preço de importação, preço de paridade internacional. Muito bem. O país tem condições de ter, na verdade, uma política fundada no Fundo de Estabilização, criados a partir, por exemplo, do pagamento de dividendos da Petrobras para o governo, podia fazer um fundo de estabilização. Eu discuti muito isso com muita gente e acabou não ocorrendo. Mas a Petrobras fez uma política de preço que preservou, de certa forma, a estabilidade do sistema de preços no Brasil. Porque ninguém tem dúvida de que o petróleo é um preço estratégico. Que o petróleo entra em todas o petróleo e seus derivados, eles entram em todas as... São insumos para todas as operações, sobretudo para o transporte, etc. E se você, na verdade, transfere um choque de preços, como ocorreu recentemente, transfere um choque de preços para dentro, você gera uma inflação que você vai combater com o quê? Com a taxa de juros, entendeu? É como você ter uma dor de barriga e você toma remédio para dor de cabeça. Aí você afunda a economia. Mas falando especificamente da questão da Petrobras, o resultado de 2023, do ponto de vista do EBITDA, foi excelente, do ponto de vista dos lucros também foi o segundo melhor resultado de todos os tempos, em dólar, estou falando em dólar. Né? Então, teve um resultado magnífico a Petrobras. Agora, a empresa tem uma estratégia de longo prazo, que precisa recuperar o investimento. Aí, sabe o que eu ouvi? Que esse caixa operacional que foi obtido não pode, de maneira nenhuma, ser usado para investimento. Eu não entendi. Eu também não entendi. Lucro extraordinário pode ser para investimento ou para outra coisa. Ou até para dividendo. Sim, até para dividendo. E até mesmo para dividendo, é isso mesmo. Então, o que me espanta, é
Eu estava falando com você de um economista americano que tem estudado essa questão do, do shareholder value, do valor do acionista, ou seja, do poder enorme que adquiriu essa forma de utilização dos recursos das empresas, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Ele tem textos muito importantes fazendo o estudo disso, como há outros economistas também que fizeram fora do Brasil, porque isso isso que eu queria dizer. Há uma mudança na forma de operação das empresas que contraem o investimento e maximizam o shareholder value, o valor do acionista. Inclusive, eu tenho, desculpa fazer propaganda ou mencionar, né? O meu livro, A Escassez na Abundância, em que eu tenho um capítulo que eu trato dessa questão da transformação da forma de operação das empresas, de gestão empresarial, né? Que aí você tem que maximizar o valor a curto prazo do acionista, etc., com prejuízo. Não por acaso, os Estados Unidos passaram da maior economia industrial do mundo, perderam isso para a China. É isso. Beluso, você pega as duas empresas símbolo dos Estados Unidos, General Electric e a Boeing, que estão em decadência absoluta aí por conta desse modelo do Jack Welch. Exatamente. Então, é preciso olhar essa coisa de uma perspectiva mais ampla e estudar um pouco, porque eu estou vendo alguns comentaristas de televisão falando coisas que eles não têm capacidade para avaliar. Estão falando besteira, bobagem, banalidades, né? Como pode um negócio desse? Banalidades inacreditáveis. Desinformação. Aliás, eu achei muito boa a entrevista do Alexandre Silveira e do Haddad. Eles esclareceram que não tem nenhuma violação das regras de gestão da empresa, muito pelo contrário, você está reafirmando regras que são importantes para a estratégia de longo prazo da empresa. Aí ficam eles, não, porque o acionista, sim, o acionista é importante, mas, na verdade, o acionista só vai obter resultados favoráveis se, a longo prazo, a empresa conseguir dar bons resultados, né? Parece óbvio isso, né? Agora, Beluso, por que a Petrobras melhorou o valor dela depois, quando acabou essa história de distribuição irracional de lucros aí? Porque o pessoal começou a ver a Petrobras como uma perspectiva de crescimento, né? Claro, é evidente, mas isso é tão simples isso. Começou a ver a Petrobras como uma empresa que, na verdade, tem uma estratégia de longo prazo. Aliás, isso foi dito hoje na entrevista. Olha, nós estamos priorizando a estratégia de longo prazo sem abandonar o pagamento de dividendos quando eles são devidos. Aí eu ouvi um careta lá desculpa falar o careta, um careta lá na entrevista falar, não, mas e os dividendos extraordinários, não sei o quê, né? Ou ele disse outra coisa, que não pode usar os recursos para investimento. Eu não entendi. Eu não entendi também. Eu fui atrás agora. Eu falei, será que foi alguma decisão do Conselho que não pode usar para investimento? Eu não achei nada até agora. Não, e não tem sentido isso. Se houver essa proibição, não tem sentido, porque você tem que, na verdade, o gestor da empresa, ele tem que, na verdade, o conselho da empresa tem que decidir qual vai ser a destinação dos recursos que foram acumulados, certo? Como é que você vai financiar, que a Petrobras tem um crédito muito abundante dentro e fora do Brasil, né? Ela não exporta em dólar, ou exporta em dólar, né? Ela recebe o valor em dólar. Então, ela tem uma capacidade de endividamento em moeda estrangeira também, né? Ela tem uma capacidade de endividamento em moeda nacional. Então, o que tem que prevalecer é a estratégia de longo prazo da empresa, sobretudo quando você está num momento em que o que se apresenta como importante é a transição energética. Isso vai ser
absolutamente imperativo no caso das empresas de energia do mundo inteiro. Se você pegar, por exemplo, a empresa norueguesa de petróleo, ela tem um fundo dela, tá? Né? De um fundo de utilização de recursos para outras coisas, né? Um fundo importantíssimo, porque ali, o que prevalece ali na Noruega? Prevalece o interesse público. Então, eles sabem que a empresa de petróleo deles é muito importante, porém, ela tem que ter rebater para o interesse coletivo. É o que a Petrobras, como empresa de energia, que é uma empresa importante, decisiva para o desenvolvimento do país, precisa ter uma política, então, de tarifa, de preços, que não prejudique o desenvolvimento da economia, na verdade, que seja compatível com o desenvolvimento da economia, porque aí eles falam o seguinte, né? Usando uma lógica, não é privatista, é piratista, de pirata, né? É isso que eles estão raciocinando. Então, não é assim, porque essa é uma empresa fundamental, importante. Agora, você,